Pedro Barreiros, de um sindicato da Federação Nacional de Educação, está agora em direto. Muito boa tarde. Sendo estas medidas extraordinárias do Governo, disse ontem o Ministro da Presidência, concorda com elas? Pensa que são as corretas nesta altura? Bem, muito boa tarde. Antes de mais, importa dizer que a preparação de um ano letivo não se faz a 20 ou 22 de agosto. A preparação do ano letivo faz-se com tempo, faz-se com a audição das partes, no sentido de se poder encontrar as melhores soluções. Eu dividiria aquilo que são o anúncio de propostas do Ministério da Educação e do Governo feitas ontem em dois aspectos. Um que consideramos positivo, que tem a ver com o combate à precariedade e a abertura de vagas de quadro que permitam vincular professores nas escolas onde eles fazem falta. Por outro lado, a nossa, para já, incompreensão em relação à proposta que é apresentada de apoios à deslocação, por não percebermos aquilo que está por detrás da proposta concreta. O que é que eu quero dizer com isto? A pergunta que temos que fazer logo à partida é porquê 70 km e não 60 ou 50? Em segundo lugar, estamos a falar em deslocações de ida e volta ou apenas de um só sentido. Em terceiro lugar, perguntar, no caso de serem 70 km, o que é que acontece a um professor que fica a 69 km. Porque esta questão das distâncias a nós já nos deu bastantes dores de cabeça e problemas quando da mobilidade por doença. E foram incompreendidos os motivos pelos quais foram definidas aquelas distâncias. Mais uma vez parece que corremos esse risco. Por outro lado, sendo escolas carenciadas aquelas e as únicas a serem contempladas com estas medidas, convém não esquecer que há professores que não estão nessas escolas, ditas carenciadas, mas que fazem também os 100, os 120, os 200 quilómetros diários para poderem trabalhar. E desta forma têm que ser tratados os professores de forma equitativa e não apenas e só ser visto ou ser tido em conta o interesse do sistema e do Ministério da Educação, que nós compreendemos, porque também queremos ser contribuintes para o encontro de uma solução, mas queremos, obviamente, que todos os professores, todos os educadores tenham o mesmo tipo de apoios para que possam organizar o seu trabalho de forma digna. Pedro Barreiros, de acordo com as suas palavras, há professores que podem se sentir discriminados na medida em que percorrem 200 km e não recebem nada por isso. Teme a existência de novas vagas por esses mesmos professores concorrerem a outras escolas? Não percebi a questão. Se teme a existência de novas vagas, imagino que eu sou uma professora que não recebe nada e estou colocada a 200 km da minha residência fiscal. E agora faço as contas e descubro que se calhar eu concorrer a este concurso extraordinário de vinculação, conseguirei esses 300 euros. Já houve, e recentemente passamos por isso, um concurso de vinculação extraordinária e um concurso onde foram abertas muitas vagas. Contudo, não foi o suficiente, nomeadamente através da vinculação dinâmica. Contudo, não foi o suficiente para garantir, tal como foi dito na peça, que nas localidades, nos concelhos de Lisboa e Val do Tejo, do Alentejo e do Algarve, houvesse receptividade por parte dos professores para concorrer para esses locais. Portanto, o problema agora é idêntico, poderão não existir professores, mesmo com este concurso extraordinário de vinculação para determinadas escolas e para determinadas disciplinas? É que este problema foi colocado debaixo do tapete durante mais de uma década. Todos nós sabíamos que esta situação iria ocorrer, mas nada foi feito. E é por isso que estamos neste momento a atravessar este problema. E importa também que haja medidas, não só estas de urgência, mas também de médio e longo prazo, que possam garantir que daqui a 3, 4 anos nós estejamos a passar pelo mesmo problema. E isto passa garantidamente por um investimento na área da educação, passa por fazer com que as instituições de ensino superior destas regiões, do Algarve, do Alentejo e da Lisboa, passem a formar mais professores anualmente do que aqueles que têm feito até agora. Não se compreende que instituições de ensino superior formem 15, 20 professores por ano, quando a cada ano se aposentam cerca de 5 mil professores. Ou seja, não é com estas medidas que nós vamos conseguir resolver o problema. Pedro Barreiros, gostava era de perceber melhor a sua posição em relação a estas duas medidas extraordinárias, porque em relação ao pano de fundo e ao retrato da situação, parece que estão todos de acordo de que é necessário uma reestruturação do sistema da educação em Portugal. De qualquer forma, estas duas medidas que foram tomadas ontem pelo Executivo, pensa que são concretas e que vão ajudar a resolver o problema imediato ou não?
Não, garantidamente não vão resolver o problema de forma imediata. Podem mitigar efeitos, podem resolver alguns destes problemas, mas para o futuro. Porque um concurso externo extraordinário significa que tem que ser negociado, significa que tem que ser publicada a legislação que o suporta e significa que tem que ser realizado o próprio concurso. Ou seja, o concurso externo extraordinário produzirá efeitos não para este ano letivo, mas sim para o seguinte ano letivo, porque não se vão vincular agora professores depois no mês de março ou no mês de janeiro, para dar resposta às necessidades dos nossos alunos neste momento. Agora, ele é positivo, como disse no início da peça, é positivo que se vinculem professores de acordo com as necessidades das escolas, até porque é uma forma de combater a precariedade. Já quanto aos apoios à deslocação, é evidente que não seremos nós a dizer que não queremos que haja estes apoios, agora temos que os perceber e temos que garantir que estes apoios possam ser dados a todos aqueles que efetivamente precisam deles, independentemente da escola ou do grupo disciplinar em que estão a trabalhar. Mas neste caso percebe que há um estímulo acrescido para quem não concorreu numa primeira fase. Não, os professores concorreram para as escolas que pretendiam, onde pretendiam trabalhar. Sem este estímulo financeiro. Sim, sem esse estímulo financeiro, ou seja, os estímulos são de vária ordem. Aquilo que o Ministério da Educação fez recentemente, nomeadamente através da contabilização do todo o tempo de serviço, é um estímulo de atratividade para a carreira docente. Aquilo que foram resultados das colocações neste concurso, onde milhares de professores ficaram colocados nas escolas onde pretendem trabalhar, é um estímulo e é uma garantia que os nossos alunos vão ter os professores necessários para o futuro. Agora, há um problema que está identificado num conjunto de escolas da zona de Grande Lisboa, do Alentejo e do Algarve, para os quais este estímulo e este apoio de 70 euros para deslocações de 70 km ou de 300 euros para deslocações de 300 km não serão garantidamente o suficientemente atrativas para garantir que vamos debelar este problema da falta de professores. E o que é que vai levar então para cima da mesa das negociações, na medida em que estas duas medidas vão ser negociadas com os sindicatos? Bem, para já essa pergunta é a mesma que nós fazemos ao Ministério da Educação, porque o conhecimento que nós temos foi através da comunicação social e do comunicado do Conselho de Ministros. Fomos agora convocados, ainda hoje, para uma reunião no dia 30 de agosto às 9 da manhã. Iremos a essa reunião, ouvir aquilo que é a proposta concreta do Ministério da Educação, tentar perceber também e obter respostas para estas questões do porquê destas distâncias e não outras, tentar também, obviamente, apresentar outras propostas, outras ideias e perceber qual é a disponibilidade do Ministério da Educação para aquilo que no fundo todos queremos, porque quer organizações sindicais, quer Ministério da Educação, quer toda a sociedade, o que pretende é que todos os alunos possam ter os professores que precisam. Só que os professores também não se formam de um dia para o outro e o número de professores que nós temos neste momento, ou seja, os recursos humanos que nós temos disponíveis não são garantidamente suficientes para dar resposta às necessidades do próximo ano letivo. E é por isso que têm que ser encontradas outras medidas que não passam apenas e só por estas. Estas podem ser úteis, mas têm que ser complementadas com outras. Pedro Barreiros, gostaria que comentasse ainda uma outra notícia que saiu hoje no Jornal de Notícias. Peço-lhe que aguarde um pouco. Estão a aumentar as agressões a professores. Os dados da GNR mostram que o ano letivo de 2023-24 registrou quase o dobro das queixas. Foram 32 os professores agredidos, superou o número em termos de pessoas identificadas. O maior número de queixas de pessoas identificadas foi nos distritos de Setúbal, Braga e Faro, isto segundo a GNR. Pedro Barreiros, esta é uma situação que urge responder. Esta é uma situação que está por nós identificada e, inclusivamente, posso anunciar que não só a FNE, porque entendemos que este problema não pode ser resolvido, ou pelo menos apenas de um dos lados. A FNE, juntamente com outras organizações, a AFIET, o Instituto de Apoio à Criança, a Confederação Nacional de Pais, a Associação Nacional de Diretores Escolares, todas estas organizações criaram um observatório para a convivência escolar, observatório esse que já tem vindo a trabalhar ao longo dos últimos meses e para o qual nós solicitamos uma reunião com caráter de urgência ao Ministério da Educação ainda no final do ano letivo anterior. Pedimos ao Sr. Ministro da Educação para que essa reunião pudesse ocorrer ainda antes do início do ano escolar, portanto antes de dia 12.
Esperamos que, da parte do Ministério da Educação, haja disponibilidade para, entre todos, podermos trabalhar no sentido de eliminar de uma vez por todas e criarmos aqui não só um espaço de trabalho e análise, não no sentido de denunciar, mas sim de resolvermos este problema que não se prende apenas e só com questões de violência, mas também com indisciplina. E todos nós sabemos que num contexto de sala de aula basta um aluno indisciplinado para que o trabalho de toda aquela turma possa ser posto em causa. É também por aí que nós queremos agir e será muito importante esta equipa reforçada com diversas organizações e esperemos nós, estamos certos que assim será, o Ministério da Educação terá disponibilidade para participar também no combate a este problema. O Governo, em maio, já se disponibilizou e quer tomar essa medida de tornar crime público as ofensas a funcionários públicos, nomeadamente a professores e médicos. Acha que é uma boa medida? Nós concordamos com essa questão, mas mais importante do que o tornar um crime público, importa é prevenir as situações. E nós, enquanto professores, enquanto educadores, temos este papel e é um vício de forma. Queremos que, juntamente com os nossos alunos, desde as mais tenras idades, fazer com que o espaço escola seja um espaço de convivência salutar e onde todos se sintam confortáveis e possam lá realizar as aprendizagens, que é o que mais importa. Tornarmos os nossos jovens cidadãos plenos, com conhecimento, com capacidade para pensar, com criatividade, e para isso é necessário que a escola seja um espaço seguro, obviamente, mas também um espaço onde dê gosto e dê prazer estar. Para isso, este observatório, eu presumo que terá um impacto muito importante, que, sendo um problema que não se consegue resolver do dia para a noite, é algo que, com o trabalho continuado e com o esforço de todos, vamos com certeza garantir escolas cada vez melhores. Pedro Barreiros, muito obrigada aqui por estes seus dados trazidos nesta sexta-feira. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado.